Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa aula de Química Geral que nos enviaram. E o tema é um daqueles que, olha, para muita gente, só de ouvir o nome já dá um arrepio. Estequiometria. É verdade, tem uma fama, né? Tem, mas a nossa missão aqui é justamente desmistificar isso. A fonte que a gente recebeu me convenceu a pensar nela de um jeito diferente. Não como um bicho de 7 cabeças, mas, sei lá, como o verdadeiro livro de receitas da química. É uma analogia perfeita, perfeita. Porque a estequiometria não é abstrata, ela responde a perguntas muito, mas muito práticas. Tipo, Se eu tenho tantos quilos disso e tantos quilos daquilo, quanto do meu produto final eu consigo fabricar? Ou, uma pergunta talvez até mais importante na indústria: qual dos meus ingredientes vai acabar primeiro? aquele que para a linha de produção inteira. Exatamente. E o legal do material que a gente analisou é que ele constrói essa lógica do zero. Começa com a coisa mais básica que existe, a massa de um único átomo, e vai nos levando, passo a passo, até a gente conseguir prever o resultado de uma reação inteira, certo? Então vamos começar por aí, por esse tijolinho fundamental. A aula parte de um conceito que todo mundo já viu numa tabela periódica, a tal da massa atômica. E o primeiro ponto que já me chamou a atenção foi que aquele número que a gente vê lá, sabe? Tipo, 35,45 para o cloro. Aham. Aquilo não é o peso de um átomo de cloro de verdade. A fonte explica que esse número é uma média ponderada. Exato. É como se a natureza tivesse dois modelos de cloro, os isótopos, um mais leve, outro mais pesado. E um número na tabela leva em conta qual dos dois é mais comum. Quer dizer, então é quase impossível eu achar na natureza um único átomo de cloro com exatamente 35,45 de massa? Exatamente, você não vai encontrar. É um átomo estatístico, uma representação da população toda de átomos de cloro. Nossa! E essa ideia de começar com uma média, com uma abstração, é fascinante, porque é ela que permite construir todo o resto com uma precisão incrível. Depois que a gente aceita essa massa atômica média, o passo seguinte, que é a massa molecular, fica quase óbvio. É só somar as partes, É né? só somar as partes, como a fonte mostra lá com o etileno, o C2H4. É a massa de 2 carbonos mais a massa de 4 hidrogênios. Simples assim. A gente está, passo a passo, construindo o RG de cada ingrediente da nossa receita. E falando em precisão, uma parte do material me pegou muito de surpresa. Ele tem uma tabela mostrando como a terminologia mudou com o tempo. Termos que eu tenho certeza absoluta que usei na escola, tipo peso atômico. Sim, muito comum. Hoje o correto é massa atômica. E eu confesso que, na hora que eu li, eu pensei, ué, mas qual o problema? Parece uma mudança tão pequena. Isso realmente importa na prática ou é só um preciosismo acadêmico? Essa é uma ótima pergunta. E a resposta é: importa. E muito. É, A palavra peso para a ciência, para a física, está diretamente ligada à força da gravidade. O seu peso aqui na Terra é um, na Lua é outro. ah, claro. Já a massa de um átomo é uma propriedade dele, é intrínseca. Não muda nunca, não importa onde ele esteja. Entendi. Então, usar massa em vez do peso elimina essa ambiguidade. É sobre criar uma linguagem científica universal à prova de erro. O mesmo vale para graus Kelvin, que virou só Kelvin. É um refinamento em busca de clareza absoluta. Faz todo sentido. É para garantir que um cientista em São Paulo e um em Tóquio estejam falando exatamente a mesma coisa. Exato. E essa busca por um padrão nos leva ao conceito que, para mim, é o coração de tudo isso: o mol. E eu preciso admitir, na escola eu decorei o número de Avogadro. 6,022 vezes 10 elevado a 23. Quem nunca? Mas eu nunca entendi de verdade o porquê daquele número. E o jeito que a fonte apresenta, partindo do isótopo carbono 12, fez a ficha cair. É como se os químicos tivessem se reunido e decidido. Ok, pessoal, o mundo tem dezenas de átomos diferentes. A gente precisa de um padrão. Sim, uma referência. Vamos pegar esse átomo aqui, o carbono 12, e definir a nossa dúzia padrão com base nele. Foi mais ou menos isso. É exatamente isso. O carbono 12 foi o escolhido por ser superestável, abundante, e a partir dele se definiu
A quantidade de átomos que tem exatamente 12 gramas de carbono 12. Esse pacote, essa quantidade, a gente vai chamar de mol, O nosso pacote padrão. o nosso pacote padrão. E a genialidade disso, que a fonte destaca muito bem, é que um mol de qualquer coisa, pode ser átomo de ouro, molécula de água, grão de areia, Sempre vai ter o mesmo número de unidades. sempre o número de Avogadro. O que muda, claro, é a massa desse pacote. Um mol de carbono pesa 12 gramas, um mol de água, que é uma molécula mais pesada, pesa 18 gramas. O mol é essa ponte mágica. Ele conecta o mundo invisível dos átomos com o mundo que a gente pode pesar numa balança. Ele nos permite contar átomos pesando eles. Ok, entendi. O mol nos deixa contar os ingredientes em pacotes gigantes, mas contar os ingredientes é só o primeiro passo. Uma pilha de carbono e uma nuvem de hidrogênio não viram nada sozinhas. A gente precisa da receita. Uhum. E aí o material entra numa distinção que me pareceu crucial. A diferença entre fórmula molecular e fórmula mínima. A molecular, tipo C2H4-proetileno, é a lista exata. A mínima, CH2, é só proporção. Por que ter as duas? Por que essa distinção é tão importante? Porque a natureza se organiza de maneiras diferentes, né? Para uma molécula como o benzeno, o C6H6, a fórmula mínima, CH, é quase inútil. Não diz nada sobre a molécula real. Não diz nada sobre aquela estrutura linda em anel que ele tem. Mas como a fonte explica bem para compostos iônicos, como o sal de cozinha, NaCl, o cloreto de sódio, a história é outra. Não existe uma molécula de NaCl sozinha no saleiro. O que existe é uma rede cristalina gigante, um padrão que se repete. um padrão tridimensional de íons de sódio e cloro se repetindo infinitamente. Nesse caso, a fórmula mínima NaCl é a representação perfeita. Ela é o tijolo que constrói o cristal. Então, a fórmula que a gente usa precisa contar a história certa daquela substância. Entendi. A fórmula é o nosso mapa. E com esse mapa, a aula mostra que a gente pode calcular a composição percentual. É como se fosse a tabela nutricional de uma substância química. O exemplo que usaram foi o da nicotina, C10H14N2. Sim. O cálculo mostra que, em massa, ela é 74% carbono, 8,7% hidrogênio e 17,3% nitrogênio. Isso me parece uma ferramenta de análise, quase forense ou de controle de qualidade, não? Para saber do que algo é realmente feito. Sem dúvida. É uma das primeiras coisas que se faz quando se descobre uma substância nova. E essa análise nos leva direto para o coração da estequiometria, a equação química. O modo de preparo. Se as fórmulas são as listas de ingredientes, a equação é o passo a passo. A fonte usa a queima do etileno como exemplo para mostrar a regra mais importante de todas, o balanceamento. E isso não é uma convenção, uma regrinha boba. É uma lei fundamental do universo, a lei da conservação da massa. A de Lavoisier. De Lavoisier. A quantidade de átomos de carbono, de hidrogênio, de oxigênio que você coloca na reação, os reagentes, tem que ser a mesma que sai. Tem que ser exatamente a mesma quantidade que sai do outro lado, nos produtos. Nada se cria, nada se perde. E a aula dá até um macete para quem está começando. Uma dica que eu teria adorado ter na escola. Ah, sempre ajuda. A sugestão é, na hora de balancear, começar pelo carbono, depois o hidrogênio e deixar o oxigênio por último. É uma boa prática. Porque ele geralmente aparece em várias moléculas e aí fica mais fácil de ajustar no final. E também ressaltam a importância de indicar o estado físico das substâncias. G para gás, S para sólido, AQ para solução aquosa. Sim. Isso pinta um quadro muito mais completo do que está acontecendo de verdade ali no pote, né? Totalmente. Essa representação completa transforma a equação. Ela deixa de ser só uma declaração qualitativa, do tipo isto reage com aquilo e forma aquilo outro, e ela se torna uma ferramenta quantitativa poderosa. Ela passa a dizer, esta quantidade disto reage com aquela quantidade daquilo,
para formar exatamente aquela outra quantidade de produto. A receita com as medidas exatas. Exatamente, é a receita com as medidas exatas. Certo. E com a receita balanceada e as medidas exatas, finalmente a gente pode ir para a cozinha do laboratório. O material usa um exemplo industrial clássico: a produção de amônia, NH3, a partir de nitrogênio, N2, e hidrogênio, H2. Aham. A equação balanceada mostra que a proporção é fixa. Uma molécula de N2 reage com 3 moléculas de H2, para formar 2 de NH3. A proporção é de 1 para 3 para 2. É inegociável. E essa proporção de 1 para 3 para 2, isso não é só um detalhe de laboratório. Essa é a base do processo Haber-Bosch. Que processo é esse? É o processo que produz amônia para fertilizantes em escala industrial. Essa simples equação e o desafio de fazê-la funcionar de forma eficiente é o que permite alimentar bilhões de pessoas no mundo. Nossa! A estequiometria aqui não é só acadêmica. Ela redesenhou a demografia e a agricultura do planeta no século XX. Cada pão que a gente come tem, de certa forma, uma dívida com a compreensão dessa proporção. Uau! Isso coloca tudo numa perspectiva completamente diferente. Não é só um problema de livro didático. De forma alguma. Mas isso me leva a uma questão que a aula aborda logo depois. Essa proporção perfeita de 1 para 3 é linda na teoria. Mas na prática, na indústria ou no laboratório, imagino que seja quase impossível misturar os ingredientes com essa precisão toda. O que acontece quando as quantidades não são as ideais? Aí a gente entra no conceito mais prático de todos: o reagente limitante. O nome já diz tudo. É aquele que acaba primeiro e simplesmente desliga a reação. Pense em fazer brigadeiro. Adoro! A receita clássica pede uma lata de leite condensado, 3 colheres de chocolate em pó e uma de manteiga. Você pode ter um pote de 1 quilo de chocolate e um tablete inteiro de manteiga na geladeira. Certo. Mas se você só tem uma lata de leite condensado, você só consegue fazer uma receita de brigadeiro. O leite condensado é o seu reagente limitante. Ele dita a festa toda. E no final vai sobrar chocolate e manteiga. Vai sobrar chocolate e manteiga na sua cozinha. É exatamente isso. A analogia do brigadeiro é perfeita. E é exatamente o que a fonte ilustra com a formação da água. A receita pede 2 partes de hidrogênio para 1 de oxigênio. Aí o exemplo propõe: e se a gente tiver 2,5 mols de hidrogênio, mas só 1 mol de oxigênio? O oxigênio é o leite condensado. Exato, ele vai ser todo consumido e a quantidade dele vai determinar quanta água vai ser formada. E no final, Vai sobrar hidrogênio. vai sobrar meio mol de hidrogênio na tigela, sem ter com quem reagir. Entender quem é o limitante é crucial para prever o resultado e evitar desperdício. É o conceito mais importante para a eficiência de qualquer processo produtivo. A quantidade do reagente limitante determina o que a gente chama de rendimento máximo teórico. O máximo que dá para fazer. É o máximo de produto que você pode sonhar em obter com os ingredientes que você tem na mão. E para fechar esse ciclo de aplicações, a aula leva todos esses conceitos para o cenário de reações em soluções, introduzindo a concentração em quantidade de matéria, ou molaridade. Mols por litros. Isso é basicamente uma medida de quão forte ou concentrada está uma solução, e tudo se amarra de forma brilhante no último exemplo prático da aula, uma reação de neutralização, um ácido reagindo com uma base. Sim, eu vi. O problema pede para calcular quantos gramas de hidróxido de cálcio são necessários para neutralizar 25 ml de uma solução de ácido nítrico com uma concentração conhecida. E esse problema final é a síntese de tudo. Você precisa da concentração para saber quantos mols de ácido você tem. Certo. Usa a proporção da equação química balanceada para saber quantos mols da base são necessários. A receita. A receita. E, finalmente, usa massa molar para converter esses mols da base em gramas, que é o que você pode medir numa balança. É o ciclo completo. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Significa que a gente partiu da massa estatística de um único átomo, conceito super abstrato, e construiu uma série de ferramentas lógicas, o mol, a fórmula, a equação balanceada, que nos permitiram chegar ao ponto de prever com precisão matemática o resultado de uma transformação química real. É uma jornada impressionante, do invisível para o mensurável.
É o que transforma a química de observação numa ciência de engenharia. Exatamente. O material que a gente analisou traça esse caminho de uma forma muito clara. É um lembrete poderoso de que até os processos químicos mais complexos são, na sua essência, governados por regras de proporção. Regras simples, lógicas e quantificáveis. É entender que a natureza no nível molecular também segue um livro de receitas muito rigoroso. E para encerrar, eu fiquei com uma reflexão. A aula, como é comum, foca nessas receitas ideais, onde a reação tem 100% de eficiência e todo o reagente limitante vira o produto que a gente quer. O mundo perfeito. O mundo perfeito. Mas no mundo real, num laboratório ou numa fábrica, sei que isso quase nunca acontece. A receita nunca sai perfeita. Fica a pergunta: que fatores do mundo real poderiam fazer com que essa receita química, na prática, gerasse menos produto do que o nosso cálculo estequiométrico previu?